Olá, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui mais uma vez para refletir e partilhar sobre o 22º domingo do tempo comum. Caminhamos para Jerusalém com Jesus. Nesse caminho, ele faz uma pausa, faz uma refeição junto com algumas pessoas e ali observa o comportamento dessas que querem, primeiramente, ocupar os principais lugares. Olhar para a palavra de Deus desse 22º domingo é perceber a continuidade com a celebração de semana passada, quando então a grande pergunta é: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E a resposta de Jesus não foi quantitativa, mas qualitativa, ou seja, consequência de um esforço e consequência das atitudes que nós temos para com os outros. Nesse caminho que Jesus continua percorrendo até Jerusalém, nesse 22º domingo nós teremos alguns elementos básicos, alicerces para a nossa caminhada. Quando nós olhamos para a primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 19 a 21, depois versículos 30 e 31, nós temos algumas palavras-chave. A primeira delas, a mansidão. A segunda, a humildade. Contrapondo, nós temos o orgulho e temos a raiz do pecado, para então concluir com o esforço e com a busca pela sabedoria. Essa primeira leitura parece nos convidar a um elemento fundamental que aparece no meio dela, a raiz dos nossos pecados. Normalmente nós confessamos os nossos pecados simplesmente como atos concluídos e não pensamos às vezes de onde que eles vêm, quais são as suas origens, quais são as suas raízes. E a primeira leitura fala que muitas vezes isso pode ser causa do nosso orgulho, ou quando olharmos para o Evangelho, vemos a falta de humildade, que pode também ser uma raiz dos nossos pecados. Por isso, viver com mansidão e com humildade, buscando a sabedoria, são três caminhos, três passos que nós podemos dar em vista desse caminho de salvação que nós queremos alcançar. Na segunda leitura, nós continuamos a carta aos Hebreus e alguns domingos anteriores nós vimos a definição de fé como aquela esperança, aquela convicção acerca das coisas que ainda nós não vemos. Olhar para a segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 18 a 19, e depois versículos 22 a 24a, nós então percebemos a grande proposta de considerar a fé a partir de uma realidade palpável e de uma realidade invisível, ou seja, o nosso olhar terreno, mas a fé que nos convoca e nos provoca a uma realidade, a um olhar superior. Por isso a leitura vai falar desta Jerusalém celeste, este caminho que nós vamos percorrendo e alcançando, neste caminho de salvação, olhar para o céu. O nosso destino é o céu, a nossa meta é alcançar esta salvação. Por isso, meus irmãos, quando nós chegamos no texto do Evangelho desse 22º domingo, nós vamos perceber dois temas fundamentais. O primeiro deles, a humildade. O segundo, a gratuidade. Jesus deseja instruir aquelas pessoas através do banquete a partir de uma percepção, ou seja, todos que chegavam queriam ocupar os primeiros lugares. Ou seja, parece-me que na época o status, os cargos, as funções, as posições seriam um sinal de proximidade, de intimidade com Deus? Ou seja, quanto maior o cargo, mais poder, e com esse poder mais bênção de Deus, e com essas bênçãos de Deus, um sinal de seriam os primeiros a serem salvos. Jesus tem uma outra lógica, Jesus tem a lógica do de baixo para cima, e por isso ele apresenta justamente o sentido da humildade como característica para este caminho da salvação.
Humildade vem de humus, vem de pó, vem de lama, vem de barro, ou seja, quando nós associamos a obra da criação, nós podemos pensar a humildade como característica da nossa identidade. E por isso, a humildade ou a pessoa que é humilde, ela tem consciência da sua dependência de Deus. Ou seja, ela precisa de Deus, ela sabe que sem Deus ela não é nada. E por isso também a pessoa humilde, ela tem diante de si a sua própria verdade. Ela sabe qual é o seu limite, ela sabe até onde ela pode ir. E por isso, então, nessas duas características básicas, ela nos ensina o caminho da salvação. E não como aqueles que queriam os primeiros lugares, que queriam, pelo status, pela posição, pelo comportamento, estar mais próximos de Deus. A segunda grande característica que aparece no texto do Evangelho de hoje é a questão da gratuidade. Jesus diz e convida aquele homem que, ao realizar um jantar ou realizar um banquete, ele então não convide aquelas pessoas que possam lhe agradecer, mas que pudesse então convidar aqueles que não tinham essa capacidade de oferecer algo também a ele. Ou seja, a gratuidade para Jesus é a capacidade que nós buscamos de fazer simplesmente pelo amor que temos e não fazer com desejo da retribuição, do reconhecimento. Então, o que nos impulsiona enquanto humildade, enquanto gratuidade nesse contexto da nossa fé? Desejo a você uma boa celebração neste final de semana e que Deus lhe acompanhe, lhe dê paz e lhe proteja. Mansidão, humildade, gratuidade são elementos fundamentais da liturgia de hoje, além da sabedoria, além do grande temor a Deus, consciente então daquilo que nós somos e da onde nós queremos chegar.